Nada melhor do que finalizar a semana dando risada de quem aí tá sendo humilhado internacionalmente. Mas olha a vergonha mundial que tá passando aí o Bolsonaro. E o melhor é ver os amigos dele o humilhando, os amigos do Bolsonaro lá em Israel. Simplesmente desmentiram o Bolsonaro. O que aconteceu? Sabemos aí, né, anteontem, o Bolsonaro e o embaixador de Israel no Brasil estavam juntos no Congresso Nacional, junto com outros parlamentares de extrema-direita e com aí representantes do neonazismo e do nazifascismo que tem aí no Brasil. Toda a corja política ali, a coisa mais tóxica que tem na política do Brasil, estava ali na mesma sala com o Bolsonaro e com o embaixador de Israel, que também são parte aí dessa coisa tóxica que está na política hoje em dia. Pois bem, eis que pegou mal, obviamente. Imagine você se o embaixador do Brasil aparece lá no Capitólio junto do Donald Trump. Ia pegar mal lá nos Estados Unidos. Falar, pô, o que é isso? Bolsonaro tentou dar golpe de Estado. Você tá com esse cara aí? Pois bem, são amigos, né? Então tá, vamos lá. Logo depois, o governo Lula fez alguma articulação com Israel, que até agora não vazou qual foi essa articulação, e nem vaza porque os brasileiros ainda estão sequestrados por Israel neste momento em que eu gravo o vídeo. Talvez daqui a algumas horas não, porque dizem que eles estão na lista para deixar Gaza. Eu, Thiago, só acredito em governo fascista, nazista, quando os brasileiros estiverem já em segurança. Até eles estarem em segurança, eu não acredito. Essa é a verdade aí, não dá para acreditar na palavra de Israel. Pois bem, o Lula fez alguma articulação e conseguiu. Israel ali declarou que, olha, os brasileiros estarão na próxima lista que vai deixar Gaza. Até então, o governo israelense estava disseminando. É um governo especialista em fake news, lembre-se, são os bolsominions de lá. E ali no governo de Israel é como se você pegasse aí o bolsonarismo do Brasil, é a parte mais tóxica, aquela parte que é olavista junto com fundamentalistas religiosos. Esse é o núcleo aí do que tem no governo de Israel, essa mentalidade, tá? Aí, o que aconteceu? O Israel estava falando até então que, olha, quem decide quem é liberado ou não somos nós, é o Hamas. É o Hamas que não está deixando sair. Só que aí, eles são confrontados com imagens que mostram o seguinte, ó, das pessoas que puderam sair, você vê a nacionalidade, Estados Unidos, que apoia Israel, Alemanha, que está apoiando Israel, Ucrânia, que apoia Israel, Zelensky, Reino Unido, que apoia Israel. Aí tem a Jordânia, que é o país que está ali do lado. E aí outros países, Filipinas. A Filipinas, muita gente não vai se lembrar, mas faz parte dessa corrente da extrema-direita mundial. Lá na Filipinas tem um ditador de extrema-direita também. Apoia Israel. Tá lá. E esses são só França, o Macron tava lá, Canadá, ou seja, só países aí que estão apoiando, exceto a Bélgica, que deu uma declaração depois que os belgas já estavam em liberdade. Enquanto os belgas estavam em Israel, o governo da Bélgica estava caladinho. Foram libertados, aí a Bélgica começou a falar contra Israel. Tá, mas você fala, peraí, não faz sentido que o Hamas libere os americanos, sendo que os americanos são os maiores inimigos do Hamas. O mundo inteiro diz que quem controla isso é Israel, não é o Hamas. Então, fica difícil. A verdade é que o Hamas deixa qualquer um sair. O Egito não deixa qualquer um entrar, mas Israel não deixa qualquer um sair. Aí é um problema, porque tem que ter uma convergência dos três ali, Hamas, Israel e Egito. O Hamas está mais preocupado em lutar com Israel. Estão sendo aí, Israel está matando um monte de inocente e o Hamas está nesse momento escondido. Você não vê contra-ataque, não. É a guerra entre Israel e Hamas. Você não vê o Israel sofrendo na guerra. Eu nunca vi uma guerra que só um lado ataca e o outro é destruído. E não são soldados morrendo. Você não vê soldados do Hamas, gente ali com arma morrendo. Não, é criança morrendo. É mulher morrendo. Pois bem, aí o que acontece? O Israel não deixa. Aí, de repente, Israel diz, não, os brasileiros estarão na próxima lista. Não era o Hamas que fazia a lista? Tá bom, entendemos. Logo, Bolsonaro tentou colher os frutos. Lembrando, antes de sair essa notícia, o Bolsonaro tentou defender o embaixador de Israel, que é amigo dele, e falou o seguinte, eu mostrei aqui, eu fiz aí nas outras redes também, o Bolsonaro disse que trocou apenas poucas palavras aqui com o embaixador. Aí eu li aqui a fala do Bolsonaro, ele disse, ele estava presente, lógico, cumprimentei como autoridade. Lá na Câmara, a organização me colocou para sentar ao lado dele. Trocamos algumas poucas palavras, nada além disso. Poucas palavras, nada além disso, ou seja, não falou dos brasileiros. Quando sai a notícia, o Bolsonaro vai e fala o seguinte. Bolsonaro diz, esse aqui é site bolsonarista, hein? Bolsonaro diz que intermediou
liberação de brasileiros em Gaza. E aí uma declaração do Bolsonaro dizendo que conversou com o embaixador sobre isso. Você não falou que trocou poucas palavras? E falou que foi um encontro, assim, por sorte, assim, por coincidência? E agora você fala que intermediou? Só que aí a esquerda começou a mostrar que não. Eu mostrei aí a fala do Bolsonaro antes, tudo mais. Só que aí ficava aquela versão de palavras. Os bolsonaristas começaram a fazer o que eles fazem de melhor, que é pegar dois fatos e ligarem, sendo que os fatos não têm conexão alguma. O Bolsonaro encontrou o embaixador de Israel e os brasileiros foram liberados. Olha só, tá vendo? Obrigado, Bolsonaro. Tá bom. Foram lá e começaram a surgir robôs nas redes sociais disseminando essa versão muito fortemente e compartilhando de todo mundo que disseminasse essa versão. Que uma das estratégias que eles têm é a seguinte: alguns comunicadores bolsonaristas gravam um vídeo curto, ou até maior, ou fazem algum post quando é em rede social como o Twitter, que é de texto, com a mentira. E aí várias dessas contas de robôs começam a curtir, a compartilhar e a fazer comentários pequenininhos, que só tem um emoji no comentário. E aí o que acontece? A rede social, o algoritmo, entende que esse post tá bombando. Fala, pô, caramba, em poucos minutos tanta gente assim tá curtindo, comentando, opa, vou mostrar para mais gente, que é assim que funciona o algoritmo, ele mostra que tá bombando para mais gente. E aí eles começam a ter um alcance enorme com a mentira. E é por isso que a mentira começa a alcançar tanta gente. Essa estratégia começaram a usar ontem. Usam essa estratégia desde 2018, tá? Até antes, 2013 aí já usava essa estratégia no Facebook. Só que agora eles começaram eles voltaram a utilizar ontem. Já fazia um tempo que não estava utilizando tão forte. Começaram a utilizar ontem. Só que não esperavam. Aí é que veio a humilhação. O Bolsonaro se expôs, né? Entrou no meio do campo lá para se expor, falando, não, fui eu que intermediei. Não esperavam a traição que veio de Israel. De novo, eu não sei qual articulação fez o governo Lula, porque para o governo de Israel depois fazer isso, que eles foram lá claramente, tá? O embaixador, eu vou te ler aqui a nota do governo de Israel e vou falar, não acredito em uma palavra do que diz o governo de Israel. Dito isso, vamos à versão oficial, que é importante, porque é uma versão oficial que joga o Bolsonaro no chão. No chão. A versão oficial diz a seguinte. Tá aqui, ó, texto grandão, hein? Texto grandão. Aí, ó. Declaração da Embaixada de Israel no Brasil. Colocaram até o logo do governo federal, do governo de Israel. Tá. Que, aliás, é bem parecido com o logo do governo do Brasil. Ó, a reunião de ontem no Congresso Nacional, o post foi ontem à noite, teve como intenção mostrar como foi feita a jornalistas brasileiros as atrocidades do 7 de outubro cometidas pelos terroristas do Hamas. Um material muito bruto e sensível. Convidamos parlamentares e apenas parlamentares. Eles colocam aqui, ó, importante, convidamos parlamentares e apenas parlamentares. Ou seja, o Bolsonaro não foi convidado. Versão oficial dele. Eu acredito? Não. Você acredita? Vai você acreditar ou não. Mas o que importa é o seguinte, é a versão oficial. E a versão oficial é a seguinte. A presença do ex-presidente não foi coordenada pela Embaixada de Israel e não era conhecimento antes do evento, ocorrendo de forma fortuita. Foi uma coincidência que o Bolsonaro estava lá e a gente não sabia e ele não foi convidado. Ou seja, o Bolsonaro foi de penetra lá. Essa é a versão oficial do governo de Israel. Jogaram o Bolsonaro aos leões. Assim, tô tirando o meu da reta. Foi o Bolsonaro que apareceu sem ser convidado e sem o nosso conhecimento. Duvido. Mas é a versão oficial. Aí acabou a narrativa do Bolsonaro. Acabou. Os bolsominions murcharam. Mas eu nunca vi bolsominion murchar tão rápido. Mas nem quando perderam a eleição eles murcharam tão rápido assim, que lá eles foram lá falando que era golpe. Dessa vez não, murcharam. Mas murchinho assim, deu ruim. Aí ele, ainda, a Embaixada de Israel agradece e cumprimenta o Ministério da Justiça, a Polícia Federal e as autoridades brasileiras pela prisão de suspeitos envolvidos e ligados ao grupo terrorista Hezbollah, que planejavam atentados contra a comunidade judaica no Brasil. Aí vem mais e mais e mais mentiras, olha esse caso aí do Hezbollah. A Polícia Federal disse que um dos terroristas recebeu a missão do Hezbollah e parte da missão era que ele ia comprar um táxi. E aí, usando esse táxi, ele ia colher dados das pessoas.
Eu vou comprar esse narizinho de palhaço que vende aí na Shopee, AliExpress, vou colocar aqui, ó. Quem acredita nisso? Pô, coloca o narizinho, coloca aquela peruca assim de palhaço, peruca azul, narizinho vermelho assim, você vai pintando assim o rosto. E não tem como. Só tem que ser muito imbecil para acreditar nessas versões aí. Os caras estão presos por terrorismo. Eu vou falar, o que faz eu desacreditar mais ainda é que em 2016 teve uma mega operação contra o terrorismo do Brasil. A imprensa também tratou ali, ó, células terroristas no Brasil e tal. Todo mundo ficou preso meses, sem direito a nem advogado, porque terrorismo você não tem direito a nada. E era todo mundo inocente. Foi uma baita de uma palhaçada da ABIN e da Polícia Federal, viu? Uma palhaçada. E ó, eu encho a boca pra falar. Palhaçada em 2016, tá? Aí agora, com informações de Israel... Difícil, viu? Muito difícil. Aí imagina, o cara que é terrorista, ele tá disposto a matar milhares de pessoas. Ele tá disposto a morrer. Ele tá disposto a morrer por aquilo. Aí o cara que é terrorista, ele é preso, em menos de 24 horas já sai falando tudo. Não, eu vou colaborar. Queriam que eu fizesse isso. Eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi. Olha, aí um deles foi pro Líbano, é uma história desencontrada, é tão desencontrada como as histórias inventadas por bolsominions e pelo governo de Israel. E é o que foi, uma história inventada, história, não é uma história com HI não, história com E. Inventada aí pelo governo de Israel, que parte da Polícia Federal, pelo visto, é bolsonarista e comprou essa aí. E lembremos, isso como tem atentado terrorista, então tem envolvida a ABIN. A ABIN que está aí numa briga enorme com a Polícia Federal, porque a ABIN está aí corrompida pelo bolsonarismo. Até gente que tinha sido indicada no governo Lula eram bolsonaristas criminosos, assim, né? Gente que cometeu crime de espionar pessoas. E tava aí, era número 2 e 3 da ABIN no governo Lula, tá? Esse é o nível que tá a ABIN. Aí a ABIN e a Polícia Federal fazem uma operação. Você viu que omitiram o nome da ABIN na operação? Não ficou aparecendo a ABIN no nome nas notícias, né? Quando a imprensa começou a falar como fato consumado que tinha célula... Eu ouvi essa palavra na Globo, hein? Célula terrorista do Hezbollah no Brasil. Não falava o nome da ABIN. Por quê? Porque a ABIN tá com o nome na lama. É isso. Aí não, vamos omitir aí. Foi só a Polícia Federal com a Mossad, que é a inteligência de Israel. Aí parece que a Globo deu uma guinada, viu? Uma guinada. Eles ainda estão pró-Israel. Eu vi hoje, faz o quê? 2 horas no Globo News, tinha o Demetrio Magnoli dizendo que se você chamar o governo de Israel de genocida, você é antissemita. Era o cara ser demitido no ar, assim, ele tá lá, ele acabou de falar isso, aí ele levanta e vai embora. O que aconteceu? Foi demitido. Era pra ser assim, viu? Fosse um canal sério. Mas a Globo liberou aí alguns jornalistas para falar a verdade. E aí, alguns falaram aí, em plena Globo, olha, o que eu falei aqui dias antes, plantonistas já sabiam dessa. Estranho, né? A inteligência de Israel não conseguiu prever um ataque em Israel, um ataque que foi avisado com antecedência, mas conseguiu prever um ataque no Brasil, de um grupo terrorista que não é considerado grupo terrorista no Brasil. Então, se alguém tem ligação com esse grupo terrorista, não era para ter sido preso no Brasil, a não ser que você tenha um indício forte de que a pessoa estava planejando algo. Mas forte mesmo. Assim, nossa, o cara ia comprar um táxi. Parece até piada, né? O cara ia comprar um táxi. Então, em 2023, você fala, nossa, ele ia alugar um carro para ser Uber. Você fala, pô, tá, vamos hackear o aplicativo do Uber para pegar os passageiros certos ali, espionar as pessoas que eles querem. Você fala, pô, plano bem bolado, ó. Século XXI esse plano. Agora, comprar um táxi. Pô, inventa uma história melhor aí. Tá ruim, viu? Tá ruim. Em 2023, para roubar dados? Pô, sério, você tá roubando dados? Hoje qualquer hackerzinho aí, xoxo, rouba dado enviando e-mail pras pessoas, fingindo que é banco. E o grupo aí, bilionário terrorista, comprando táxi. Pô, é um negócio assim que não faz nem sentido, sabe? Enfim, agora o que acontece? O governo de Israel, eu vou falar aqui a opinião do Thiago, tá? Pode ser que esteja errado. O governo de Israel disse que ia liberar os brasileiros. E aí fechou a fronteira e não abriu mais. Aí os brasileiros estão na lista, mas continuam lá. Não podem passar. O que adianta estar numa lista se o portão está fechado? Aí o ministro de Israel disse hoje, esse mesmo aí, para você ver que a palavra deles não vale nada,
diz o seguinte, mesmo a declaração, ó, Embaixada de Israel no Brasil, apesar de muitos esforços de Israel e do Brasil, o Hamas impediu a abertura da passagem. Olha, esse pessoal aí. O importante é o seguinte, ao público, jogaram o Bolsonaro aos leões, falaram que foi a armação aí do Bolsonaro, entrou de penetra, o que parece que eles queriam, eles mandaram essa nota, colocaram os brasileiros na lista para acalmar o governo brasileiro, para que o Brasil não cortasse imediatamente relações com Israel, porque hoje o Brasil é um país que está na liderança no cenário mundial. Se o Brasil corta relações, vai ser até o momento o maior país que cortou relações com Israel. E aí, o Brasil é como se fosse a primeira pedra do dominó, e vai ter um efeito dominó, principalmente na América Latina, mas também em países do Oriente Médio e da Ásia, porque o Brasil faz parte do BRICS, e o Brasil está liderando aí a expansão do BRICS, junto com a China. Então, principalmente Brasil, China e Rússia são os países que estão liderando mesmo a expansão do BRICS. Então, para Israel seria um problemão. Então, parece que liberaram os brasileiros por isso, não se sabe aí se serão liberados ou não. Eu só acredito quando eles estiverem lá no solo do Egito, já cruzaram a fronteira, estão lá em segurança. Aí eu acredito realmente, foram liberados, mas de qualquer maneira, parabéns ao Lula que está conseguindo aí articular. E talvez, quando forem liberados os brasileiros, saberemos aí com detalhes ou sem tantos detalhes, qual foi a articulação feita pelo governo Lula. Nesse momento, eu não faço ideia. Mas no momento que apareceu ali com o Bolsonaro, o Lula ficou furioso, o Flávio Dino ficou furioso, o ministro das Relações Exteriores do Brasil ficou furioso. Aliás, o Mauro Vieira, o chanceler, né, ministro das Relações Exteriores, deu uma declaração hoje dizendo o seguinte, olha, eu não falo com o embaixador de Israel, eu falo com o chefe dele, não fico falando com o embaixador, eu falo direto com o chefe. Para quem não sabe, o chefe dele também é bolsominion assim, e o chefe de gabinete do Netanyahu era o embaixador de Israel, que ficou muitos anos no Brasil, que era aquele que estava comendo lagosta com o Bolsonaro, e eu mostrei aqui a foto ontem, e eles cobriram a lagosta, assim, borraram assim no celular a foto, para postar a foto para não parecer que eles estavam comendo ali comida que é proibida para judeus. Então, e aquele ministro, para você ver a importância que o Netanyahu dá ao Brasil. Aquele ministro virou aquele embaixador no Brasil virou chefe de gabinete dele, amigo do Bolsonaro, tá? São amigos. Falar que foi coincidência, olha, mas a versão oficial tá muito boa, viu? Essa eu dou risada. Eu peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta contra esses malditos da pior espécie, viu? Falou!